Boa noite, igreja, graça e paz. Amém, amém. Que dia maravilhoso nós podemos ter na presença do nosso Deus. Desde cedo pela manhã, quando estávamos aqui num número bastante significativo, agradecendo a Deus e louvando a Deus pelas nossas mamães, e podemos tomar café junto, e podemos depois nos emocionarmos, né, ao ver as crianças aqui apresentando para as suas mamães. Isso é magnífico e é exatamente por isso que o povo de Deus também é conhecido por ser uma família de Deus. Tudo que a IBC desejou falar para vocês foi falado por meio do Marcos Sanieri pela manhã, no meio da sua pregação. Ele aceitou o desafio da mãe dele e das tias ali do departamento infantil para poder comunicar. E não sobrou para mim muita coisa para falar sobre mamães no dia de hoje. Então eu não vou pregar sobre mamães, mas eu vou, com muita humildade, dar apenas 3 conselhos a todas as mamães, especialmente aquelas que não estavam aqui pela manhã. Que nós possamos ser como Ana, a mãe de Samuel, e criarmos os nossos filhos para o Senhor, consagrando-os para Deus, entregando-os na casa de Deus, no altar de Deus, no templo do Senhor. E Ana fez isso única e exclusivamente pela fé. Ao desmamar, Samuel o levou até o profeta Eli, que já era pai de outros filhos, e que não os criou muito bem, mas pela fé, ela entendeu que era o Senhor quem cuidaria do seu filho. E possamos também ser como Joquebede, que ensina o seu filho a amar a Deus. Pois foi isso que ela fez ao tempo em que ela esteve ali com ele, até o seu desmame, antes de entregá-la à filha de Faraó, para que quando ele pudesse crescer, não se esquecesse suas origens, não se esquecesse a sua religião, o seu Deus verdadeiro a que ele servia. E assim foi com Moisés. Mas que também possamos ser como Eunice, uma mãe que equipa o seu filho para servir ao Senhor. Ela equipou Timóteo para servir a Deus. E quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, passa pela casa dela, ele encontra aquele jovem preparado para segui-lo, para aprender, mas preparado também para servir ao Senhor, aonde quer que ele o enviasse para servir. E assim é, Timóteo pastoreia Éfeso, Timóteo passa por outras cidades, mas sempre cumprindo fielmente aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhe mandara fazer. Amém? Amém. Que sejamos mães como estas. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós batistas celebramos no mês de maio, o mês da família, e eu queria compartilhar com vocês esse texto, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Eu queria ler com vocês do versículo 27 ao 34 apenas. Lucas, capítulo de número 5, do versículo 27 ao 34. Enquanto os irmãos procuram, nós celebramos o mês da família e nós celebramos o Jesus que habita entre as famílias. E eu procurei alguns textos na palavra de Deus, e esse é o primeiro deles, que mostra Jesus entrando nas casas, Jesus entrando nos lares, Jesus se fazendo presente em algumas casas. E o que essas entradas de Jesus nessas casas, nesses lares, podem nos ensinar. Desse texto eu quero extrair apenas 3 lições, não me demorarei, afinal de contas estamos em um dia festivo, onde tivemos festa pela manhã, a festa certamente continua ao meio-dia. Eu observando os status, os stories dos irmãos, vi que estava todo mundo aí aproveitando sua mamãe, aqueles que podem, obviamente, cuja mãe ainda está viva, aproveitando o dia com sua mamãe, muito bem, alguns até estenderam, eu creio que para a noite, né, esse aproveitamento com a mamãe, mas louvamos a Deus. Lucas 5, do versículo 27 ao 34, amém? Leiamos, diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Levi levantou, deixou tudo e o seguiu. Então, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são
os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Glória a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos ao Senhor, ó Deus, por tua bondade, por tua misericórdia e por tua graça, ó Deus, que te faz juntar-se a nós. Querer, ó Deus, comunhão conosco, pobres pecadores, sujos, imundos, envoltos em trevas, longe de ti. Muito obrigado, ó Deus, por este amor que rompe as barreiras, ó Deus, que quebra os muros e que atravessa, ó Deus, tudo que se faz necessário para estar conosco. Obrigado por Jesus, pela sua grandiosa salvação. E agora pela tua palavra que lemos, pedimos ao Senhor que possa falar aos nossos corações e que nossos corações possam estar abertos para ouvirmos e recebermos a tua palavra e a tua voz. No nome de Jesus, amém e amém. Amados, nós vivemos um tempo em que alguns enxergam a igreja por duas perspectivas, ou a partir do ângulo que imagina que na igreja existem pessoas apenas e tão apenas perfeitas, ou a partir do ângulo que enxerga que na igreja existem pessoas que não são dignas de confiança, porque são pessoas que, segundo a sua visão, já fizeram tudo que é errado que alguém poderia fazer no mundo e agora estão se escondendo dentro de uma igreja, se escondendo dentro de uma fé, se escondendo dentro de uma religiosidade. Nosso texto mostra exatamente alguém que era mal visto, mal quisto e mal observado na sociedade da sua época. Nós estamos vendo o relato do evangelista Lucas falando de Mateus ou Levi, o apóstolo, e como se deu a sua conversão a partir do convite de Jesus Cristo e o que ele fez em seguida a esse convite de Jesus Cristo. Pois dado a ordem de Jesus ou o convite de Jesus, ele o segue imediatamente abandonando a sua vida passada e recebe Jesus na sua casa. E não só Jesus, todas as pessoas que receberam o seu convite para com ele cearem naquele dia. Nós estamos vendo alguém que era visto como traidor, alguém que não era digno de confiança do seu povo. O contexto nós conhecemos muito bem, mas talvez alguém não conheça, vale a pena explicar. Um coletor de impostos era um judeu que trabalhava para os romanos, ou seja, o povo que escravizava os judeus, ou que pelo menos mantinha poder sobre os judeus, e que então era visto como seus irmãos, judeus, como alguém infiel, como alguém indigno, como alguém que trabalhava para o opressor, como alguém que inclusive era tão mau caráter que roubava aos seus irmãos. Afinal de contas, o coletor de imposto, como um trabalhador autônomo, ele fazia o seu próprio salário. Ele era como alguém que coletava os seus impostos, tinha suas metas a alcançarem, mas ele tinha exatamente como mensurar aquilo e fazer o controle daquilo que ganharia. Por isso, muitos deles eram vistos como mesquinhos, como amantes do dinheiro, como homens que roubavam aos seus irmãos. Não é à toa que na conversão, e é Lucas quem registra isso também, de um outro coletor de impostos, ele vai demonstrar essa conversão na atitude prática, dizendo: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, e esse é Zaqueu, ele vai dizer: eu devolverei até 4, 5, 6 vezes mais daquilo que roubei de cada um. Então eles tinham essa má fama, essa observação e esse pairar de áurea sobre as suas mentes, sobre as suas vidas, sobre as suas pessoas. Era alguém que, um judeu que se prezasse, um judeu que queria ser chamado de filho de Deus, um judeu que queria ser alguém digno de confiança, não deveria andar, não deveria falar, não deveria cumprimentar, muito menos adentrar a casa e compartilhar uma refeição. Por isso o escândalo, por isso os judeus aqui, considerados dentro de si mesmos, e irmãos, ali foi só uma dinâmica, o Marcos Rogério me explicou, tá? Ninguém se espanta, foi só um balão que estourou, tá? Então os judeus que queriam considerar-se santos e puros a partir da sua própria perspectiva, jamais deveriam juntar-se a alguém como Levi, como Mateus, ou alguém como um cobrador de impostos. Mas é justamente ao adentrar nessa casa, ao vivenciar essa experiência, neste lar de um pecador, ao convidá-lo para ser seu seguidor, que Jesus nos ensina 3 lições.
que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E a primeira é: Jesus chama pecadores para seguir. Jesus chama pecadores para segui-lo. Eu acabei de falar: Levi, publicano, cobrador de impostos, pecador. Alguém que era visto como traidor pelos judeus, alguém que era visto como impuro pelos religiosos. Mesmo assim, diante de todos esses predicados ruins, negativos, Jesus o viu e Jesus o chamou para seguir. Amados, eu preciso lembrar vocês que no Antigo Testamento, quando o Senhor dá ordem a Samuel, o filho de Ana, que eu mencionei no início, aí a casa de Jessé, para escolher um novo rei, para substituir Saul, Samuel, ele queria escolher aquele que lhe, diante dos olhos, lhe chamava mais atenção. E os irmãos mais velhos de Davi, todos eles chamaram muita a atenção de Samuel. E o texto mostra aquela contradição de Samuel querendo coroar e ungir logo rapidamente ali aqueles que lhe estavam chamando a atenção, e o Senhor falando ao coração do profeta, dizendo: não é esse aí, não é esse aí, não é esse aí, não é esse aí. E Samuel meio que questionava isso internamente, e o Senhor então disse: Samuel, eu não vejo como o homem vê. E esse Deus que é eterno olha para Mateus e está dizendo essa mesma coisa. Mateus, Levi, eu não vejo como o homem vê. E esse Deus que é eterno olha para mim, olha para você, para todos nós, e está dizendo a mesma coisa. Eu não vejo como o homem vê. Pela manhã, quando nós adentrávamos aqui na porta, tinha um espelho com várias frases homenageando as nossas mães. Elas se olhavam, viam seu reflexo no espelho, liam aquelas frases e se sentiam lisonjeadas com toda a razão. Mas espiritualmente falando, o nosso reflexo no espelho, irmãos, não é muito bom. Espiritualmente falando, o nosso reflexo no espelho não é luminoso, não é cheio de virtudes, não é o que nos faz sermos perfeitos, não é o que nos faz ser dignos do céu. E é por isso que Jesus diz: quando eu olho para você, eu não vejo como você se vê. Por quê? Porque eu posso desconsiderar todo o seu passado, desconsiderar todos os seus pecados, para ver a partir de quem você pode ser em mim, a partir de quem você, pela fé, pode ser transformado para a minha glória, a partir de quem o seu ser e a sua vida pode ser. E é por isso que Jesus diz que, a palavra diz que em Cristo nós somos novas criaturas. Porque é Jesus quem olha para um pecador, cobrador de impostos, na coleteria e diz: você é mais do que isso. Você, inclusive, pode ser o meu discípulo. E eu tenho certeza que aquele olhar que adentrou aos olhos de Mateus, que adentrou ao seu coração, foi o olhar que ninguém jamais tinha dado para ele. Porque o olhar que as pessoas talvez dessem para ele era um olhar de raiva, por estarem ali pagando os seus tributos. Era um olhar de inveja, por dizer: por que não fui eu o escolhido? Por que eu não aprendi lá na minha escolazinha do ABC judaico também fazer contas para que eu pudesse ter sido escolhido para ser um coletor? Era um olhar de ódio, dizendo: por que esse cara, que é dos nossos, está trabalhando para os romanos? Mas Jesus, quando olha para ele e diz: vem, segue-me, demonstra todo o amor que Jesus tem por cada um de nós. O olhar de Jesus é o olhar de amor, porque Jesus chama pecadores para segui-lo. Jesus me chamou, Jesus te chamou. Se você não ouviu ainda, Ele está te chamando nesse exato momento. Jesus chama cada um de nós para segui-lo. É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa compreender. O Senhor tem um chamado para as nossas vidas, um convite à transformação, um convite a ser uma nova criatura, não mais com uma vida baseada no passado, mas sim no futuro, que só Jesus pode nos dar.
que só Jesus tem para nos dar e que só Ele pode oferecer. Todos precisam ouvir. Jesus está chamando a cada um de nós. Que possamos ser sensíveis à voz de Deus ao nosso coração. Amém? Amém. O segundo ponto é que aqueles que ouvem o chamado de Jesus e começam a seguir Jesus, também deveriam convidar outros para conhecer Jesus. Irmãos, a dinâmica, ou seja, a maneira como Lucas escreve o texto, demonstra que não há muita demora, que não há muita delonga entre o convite de Jesus, entre a aceitação de Mateus, de Levi, entre o caminhar dele com Jesus e, consequentemente, o convidar dele de Jesus, os seus outros discípulos, afinal eles já tinham chamado Pedro, Tiago e João, e aqueles que com eles ali estivessem, seus amigos, a irem para a sua casa participar de uma refeição. Amados, precisamos entender que o Senhor nos chama para chamarmos a outros. Sabe por quê? Porque a primeira reação de um coração transformado por Jesus é compartilhar desse Jesus que transformou esse coração. E isso se chama gratidão. Porque quem entende aquilo que recebeu de Deus, sabe que isso é muito bom, que isso é maravilhoso, que isso é gracioso, que isso não deve ser guardado num potinho em secreto. Pelo contrário, precisa ser compartilhado, precisa ser explanado, precisa ser levado a outros. Nós vivemos debaixo de um tempo onde a gente se esconde sobre um negócio chamado preparação, e a gente nunca sabe quando está preparado. É como o exército brasileiro, e eu não estou falando mal do exército brasileiro. Só estou dizendo que o exército brasileiro treina, o exército brasileiro se prepara, o exército brasileiro faz tudo o que precisa fazer, mas é só simulação. Por quê? Porque o Brasil não entra em guerra com ninguém. Então, de fato, o exército brasileiro, alguém que entra lá com 18 anos, se aposenta com 40, 50, 60, sem nunca ter participado de uma guerra. Afinal, a última guerra que o Brasil se envolveu foi a Segunda Guerra Mundial, em termos grandiosos. Teve missões no Haiti, missões em países que foram atingidos por furacões, por vulcões, missões no Iraque, mas coisas já de segundo plano, não de guerra. Como cristão, a gente precisa ser preparado o tempo inteiro para compartilhar com as pessoas daquele que transformou as nossas vidas. Somos chamados a usar os nossos recursos, as amizades que temos, os ambientes em que estamos para compartilhar de Jesus. E não há ambiente melhor para compartilhar de Jesus do que a nossa casa. Foi isso que Mateus fez. Mateus, olha, alguém me passou por mim na coletoria, me olhou com um amor com o qual eu não pude resistir, um amor incondicional. Eu comecei a conversar com esse Jesus, eu aprendi desse Jesus e agora eu quero que vocês também conheçam Jesus. As pessoas que se levantaram contra os discípulos de Jesus questionando, perguntam assim: por que vocês comem e bebem com publicanos, no plural, e pecadores? Porque o que Mateus fez? Ele juntou aqueles que eram a sua galera. Ele juntou aqueles que estavam com ele diariamente. Diz: olha, Jesus vai lá em casa, eu preciso que vocês vão lá em casa também, para que assim como eu ouvi, assim como eu senti, assim como eu mantive e confirmei uma fé nesse Jesus, vocês também com os próprios olhos possam ver. Irmãos, todos aqueles que têm um encontro com a vida, jamais vão ver aqueles que amam caminhando para a morte e não fazer nada. Porque é assim, irmãos, que as pessoas estão. O que o apóstolo Paulo diz na carta de Efésios, capítulo número 2? Vocês estavam mortos em vossos delitos, em vossos pecados. Mas pela graça foram salvos, transformados, redimidos. Receberam vida, o dom gratuito de Deus. Sabe, essa não é uma exclusividade de Mateus, Levi. A mulher junto ao poço, que vai com seu cântaro buscar água e encontra-se com Jesus, a água da vida,
esquece o cântaro, deixa a corda de lado e corre para a sua cidade para anunciar que havia encontrado algo mais importante do que a água que ela tinha ido buscar. O profeta, o Senhor, o Messias, o Salvador. E as pessoas, ouvindo o testemunho em Samaria daquela mulher, correm para junto de Jesus e depois eles mesmos vão testemunhar: olha, mulher, nós viemos pelo teu testemunho, mas agora nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, ouvindo com os nossos próprios ouvidos, sentindo em nosso coração que de fato este é o Senhor, o Messias. Precisamos, irmãos, estar atentos, porque o tempo urge. E a necessidade de compartilharmos Jesus com as pessoas que amamos a cada dia é maior. A cada dia é maior. Nós precisamos usar os nossos recursos, as nossas amizades, os nossos ambientes para apresentar Jesus. Chamar alguém para ir na sua casa tomar um chá intencionalmente, chamar alguém para partilhar de uma refeição, chamar alguém para uma conversa casual, tudo isso são estratégias que nós podemos levantar, que nós podemos praticar para que compartilhemos do amor de Jesus para com essas pessoas. Não fique apenas esperando as pessoas te perguntarem sobre a sua fé. Comece a falar da sua fé, para que as pessoas tenham curiosidade de saber que fé é essa. E aí você vai explicar para elas: é a fé no Senhor Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, das Escrituras, que toma conta da minha mente, do meu coração e controla a minha vontade. Essa é a verdadeira fé. E é essa fé que precisamos manifestar. Então, aqueles que ouvem Jesus, aqueles que seguem Jesus, aqueles que têm fé em Jesus, precisam aprender a compartilhar desse Jesus para com as outras pessoas. Amém? E em terceiro e último lugar, nós podemos ver que a resposta de Jesus é extremamente clara. Porque ao ser questionado por meio dos seus discípulos sobre comer e beber com pecadores, Jesus responde no versículo 31, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os fariseus se achavam bons demais para sentar com coletores de impostos. Os fariseus se achavam bons demais para se sentar com mulheres de má fama. Os fariseus se achavam bons demais para sentar com quem nem sequer pudesse ter lavado as mãos. Os fariseus se achavam bons demais para sentar com muitas pessoas. Mas Jesus vem lhes ensinar e nos ensinar justamente isso, que a salvação é por graça, é favor e merecido. Logo, o céu é para aqueles que não se acham dignos dele, mas que pela fé em Cristo sabem que o sacrifício perfeito de Jesus faz com que a nossa herança seja o céu. Nunca caia no engodo, na mentira de Satanás de achar que você é melhor do que ninguém. Porque todas as vezes que nos consideramos bons, todas as vezes que nos consideramos sãos, todas as vezes que nos consideramos sábios, ricos, nós estamos, conforme cantamos aqui, confiando em nós mesmos. E a canção que cantamos diz: aqueles que confiam apenas em si, no Senhor Jesus Cristo, ainda não têm fé. Porque a nossa fé precisa estar no Senhor, no nosso Salvador. Precisamos compreender que a salvação é para todos. É muito comum, e eu acho que todo mundo aqui já ouviu essa expressão, ou até mesmo já usou essa expressão em algum outro momento, as pessoas falarem que crente é feito de gente ruim. Mas elas estão certas, é verdade. Porque nós somos, ou fomos, ruins. Sabe, eu já conversei durante toda essa minha vida cristã, já convivi com muita gente ruim. Já convivi com ex-orgulhosos, com ex-alcoólatras, com ex-idólatras, com ex-adúlteros, com ex de tudo quanto você possa imaginar de ruim. Mas são pessoas que só deixaram essas coisas e viraram ex porque se encontraram com o Rei dos Reis. Porque se encontraram com o Senhor que nos liberta do pecado e das trevas para vivermos na luz e gozarmos da salvação que só Ele tem para nós.
Mateus se tornou um ex-coletor de impostos. Um ex-funcionário público que fizesse ali talvez algumas falcatruas para o seu próprio benefício. Para ser apenas e tão somente, pela graça do Senhor Jesus Cristo, redimido ao ponto de se tornar um discípulo. E não só um discípulo, um autor de um livro que é considerado sagrado para nós. O Evangelho de Mateus, assim como todo o restante da Bíblia, palavra de Deus, registros da vida do nosso Senhor e do nosso Salvador. Alguém que parou de anotar e usar a sua sabedoria ali para fazer anotações para os romanos, que se achavam os donos de tudo, e começou a servir o Senhor, dono do céu, da terra e de tudo quanto neles há. Amados, não há privilégio maior do que esse. Não há alegria maior do que essa, servir ao Senhor. E tudo isso porque Jesus o chamou, entrou na sua casa e fez uma transformação na vida dele. Nós cantamos durante as canções aqui que o Ministério de Louvor está ministrando, ou estava ministrando, uma canção que falava sobre a presença do Senhor na nossa casa, na vida da nossa família e do nosso lar. Irmãos, essa é toda a diferença. Essa é toda a expressão da nossa vida. E nós não podemos viver sem que Jesus seja o centro do nosso lar. Sem que Ele visite a nossa casa, mas sem que Ele nos ensine a fazer isso. Convidar pecadores para segui-los, estender a mão para aqueles que a sociedade tem rejeitado. Conviver intencionalmente para trazer e promover por meio do ensino, da prática, do exemplo, do testemunho de fé, aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Para que estas pessoas também possam ser, assim como nós fomos, transformadas. Hoje, Jesus continua chamando pecadores à salvação. Hoje, Jesus continua chamando cada um de nós. Talvez como Levi, como Mateus, você possa ter se sentido excluído, desprezado. Ninguém fala comigo, ninguém toca em mim, ninguém olha para mim com um olhar de amor. Jesus faz tudo isso. E mais do que isso, Ele deseja que você também o ame. Deseja que você também o siga. Deseja que você também esteja caminhando com Ele. Porque, afinal de contas, Jesus convida você a entregar a sua vida para Ele. E esse entregar é uma consagração direta, é uma consagração completa, é uma consagração total. É um arrependimento e abandono dos seus pecados, sejam eles quais forem. Mateus não tenta manter Jesus e a coletaria. Mateus não tenta servir ao Senhor e aos romanos. Ele escolhe um Senhor. Ele serve a esse Senhor, segue a esse Senhor. E Ele é honrado por tudo isso. Talvez para você seguir a Deus e servir a Deus seja abrir mão de algo que você considera importante, mas saiba, pode até ser importante, mas nunca será superior a servir a Deus, a seguir a Deus, a com isso destinar a sua vida à salvação ou à perdição. E ambos são eternos. Existe a salvação eterna, mas também a perdição eterna. A salvação para os que estão com Jesus, a perdição para os que estão rejeitando o convite de Jesus. Jesus na casa, Jesus nos lares, Jesus no coração, Jesus na vida. Esse é o Jesus que a gente precisa, que a gente quer, que nós precisamos deixar que Ele haja no nosso coração. Amém? Amém. Vamos orar juntos? Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, Pai, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, de forma, ó Deus, grandiosa e maravilhosa, Deus, por Jesus. Nesta passagem podemos ver, ó Deus, um Jesus que caminhando pela Jerusalém enxerga, ó Deus, um pecador,
assim como enxerga a cada um de nós e lança um convite de amor. Vem, siga-me. Pai, um dia todos nós nos deparamos com essa voz, nos deparamos com o teu convite. Seja, ó Deus, por meio da nossa casa, onde fomos evangelizados, seja por meio da igreja que frequentamos, por meio, ó Deus, de um pregador, de um visitante, de um pastor, de um amigo, de um familiar, ó Deus, todos nós um dia estivemos diante de alguém que foi usado pelo Senhor para falar assim como Jesus falou: vem e siga. Muito obrigado, ó Deus, por termos aceito esse convite. Muito obrigado, Deus, por nos permitir caminhar contigo, ó Deus, por trazer, ó Deus, a tua graça de uma forma acessível para todos nós, limpando os nossos pecados, apagando o nosso passado, nos dando vida e vida abundante, ó Deus, para contigo. Obrigado porque verdadeiramente o que o Senhor faz conosco é além, é maior do que podemos pensar, do que podemos pedir ou sequer imaginar. Pai, mas se há alguém aqui no nosso meio que ainda não tem essa certeza de vida, essa certeza de que diante do convite ao Senhor da salvação, disse sim, que o Senhor Deus faça com que esta palavra, ó Deus, pregada, a tua santa e poderosa palavra, possa, ó Deus, encontrar lugar nesse coração e nessa mente. E possa ali, ó Deus, produzir fé, para que essa pessoa, ó Deus, pare de confiar em si mesma e confie de todo o coração no Senhor. Para que essa pessoa entregue a sua vida para Jesus e possa de uma vez por todas, ó Deus, sentir-se amada, completa, perdoada, salva para a glória do teu nome. Abençoe, ó Deus, a tua família, o teu povo. É a oração que fazemos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar e continuar em espírito de oração, e eu convido você que está nos visitando, que atendeu o convite de algum dos nossos irmãos e que precisa resolver isso com o Senhor. O convite é este: siga-me. E este convite não sou eu que estou fazendo para que você possa me seguir, mas é Jesus que faz diretamente ao seu coração, para que você possa de uma vez por todas dizer: eu quero seguir a Jesus, servir a Jesus, quero ter uma nova vida, eu quero ter a alegria de viver todos os dias com o Senhor, eu quero ter o Senhor na minha casa, no meu coração e em tudo mais que eu venha fazer. E se esse é o desejo do seu coração, você pode levantar uma de suas mãos, eu quero orar por você. Quero dizer: filho, seja bem-vindo à casa de Deus. Filha, seja bem-vinda à casa de Deus. Que o Senhor seja o Deus da sua vida, da sua casa, do seu coração. Jesus na nossa casa é o único que pode trazer salvação. Se é esse o seu desejo, levante uma de suas mãos. Se não é, ou se no momento você está muito tímido para isso, pode falar conosco ao final do culto. Não há dificuldade nenhuma nisso, nós vamos orar com você e vamos dizer: seja bem-vindo à casa de Deus, seja bem-vindo à família de Deus. Mas que você possa, diante do convite de Jesus, não rejeitá-lo, porque é tempo de crer, é tempo de receber a salvação. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez e orarmos, agradecendo ao Senhor, celebrando ao Senhor por esse dia, por este culto, entregando ao Senhor esta semana, consagrando a Ele e também podendo assim, mais uma vez, parabenizar as nossas mamães, que o Senhor abençoe cada uma, fortaleça cada uma. A irmã Maraí foi muito enfática sobre todas as dificuldades que as mães enfrentam, mas eu creio que em todas estas coisas, essas mamães que servem ao Senhor são mais do que vencedoras. Amém? Amém. São fortalecidas e veem os seus filhos e os frutos das suas orações na vida dos seus filhos. E aquelas que ainda não têm contemplado isso, certamente contemplarão no tempo do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por este dia, onde podemos, ó Deus, te louvar e te agradecer. O Senhor, ó Deus, quando manifesta o teu caráter pessoal para conosco, ó Deus, se identifica como um pai. Mas o Senhor, quando vai mensurar o teu amor para conosco, ó Deus, identifica-se, ó Deus, ali como uma mãe, pois o Senhor é quem diz: ainda que uma mãe possa vir a se esquecer do seu filho recém-nascido, eu não me esquecerei do Senhor.
Sabemos, ó Deus, que uma mãe verdadeira, ó Deus, fiel, jamais esquecerá do seu filho, antes o aquentará, o cuidará, o alimentará, ó Deus, e fará de tudo para que ele possa crescer e crescer, ó Deus, para a tua glória. Que o Senhor abençoe todas as mães, que o Senhor abençoe, ó Deus, todas as famílias aqui representadas, que o Senhor abençoe cada um de nós. Obrigado pela semana que está diante de nós, que seja uma semana, ó Deus, onde o Senhor, ó Deus, esteja à frente, nos livrando, ó Deus, de toda tentação, nos livrando de toda perseguição, nos libertando de todo o mal, ó Deus, que costumeiramente tenta se levantar contra os teus filhos. A tua palavra diz que somos entregues à morte todos os dias, mas a vida que recebemos vem do Senhor. As misericórdias que precisamos se renovam a cada dia, e por isso nós te louvamos, e por isso nós consagramos a nossa vida, a nossa casa ao teu altar, para que o Senhor seja sempre o Deus dela. Abençoe, ó Deus, esta igreja, que o Senhor nos leve em paz e segurança para os nossos lares. É a nossa gratidão, é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém e amém. Podemos nos assentar, vamos orar silenciosamente. Podemos assim também conversar, nos despedir uns dos outros. E eu quero conversar rapidinho com o irmão Júnior, com o irmão Eliseu, com a irmã Maraí, com o irmão Gleidson e a irmã Aparecida, para a gente acertar alguns detalhes sobre nossa viagem ali ao Riachão, ao aniversário da congregação.